Bom dia a todos, graça e paz, meus irmãos. Hoje eu estou trazendo aqui uma mensagem que trata de um assunto que todos nós estamos passando nesse momento. E em especial nós cristãos temos que sempre estarmos nos preparando para esses momentos, os quais estamos presenciando nessa pandemia, mas que a palavra de Deus ela já nos preparava para esses momentos e mais outros que virão. Então o tema de hoje aqui que eu estou trazendo é sobre o sofrimento, aprendendo com o sofrimento, né? Quando nós olhamos para o sofrimento, para a dor, sempre a gente leva para o lado do negativo, né? Mas nós, cristãos, nós precisamos e temos um apoio nas Sagradas Escrituras para nos ensinar que até no sofrimento Deus quer que nós aprendamos alguma coisa. E aqui, nesse aprendendo com o sofrimento, eu também trago uma afirmativa. Confiar em Deus é a melhor explicação racional para a dor e o sofrimento. E o apoio que eu trago para confirmar essa afirmação é no livro de Jó. Jó foi um personagem que é um dos personagens que mais nos ensina a como se comportar no sofrimento. Ele, como ser humano que era, ele no caso passou por problemas sérios, perdeu seus filhos, como vocês sabem, perdeu sua fortuna, né? Esteve diante de vários dilemas, inclusive até sua própria esposa o questionou, disse, né? Fala contra o teu Deus e morre, né? Então ele disse, cala-te, tu és louca. Então nós vemos que Jó, este personagem, ele, como nós, ele passou por momentos difíceis, os momentos mais difíceis da vida dele. E hoje nós vemos aí parentes, né, pessoas vindo a óbito por causa desse coronavírus. E aí vem sempre a nossa forma de questionar, né? Por que, meu Deus? Por que, Deus? Eu, que sou cristão, eu te busco, mas eu tenho que passar por essas situações, né? Então, eu estou trazendo aqui alguns pontos a serem considerados para nós trabalharmos um pouco sobre este assunto. Mas antes quero ler aqui capítulo 42 do livro de Jó, dos versos de 1 a 6, cuja perícope do texto é a confissão de Jó. Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O versículo ao qual nós iremos nos firmar é o versículo 5, quando Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então o primeiro ponto a ser considerado aqui, antes de entrar no assunto em si, é sobre as causas possíveis para o sofrimento. Quais são as causas do sofrimento para o ser humano, em especial para nós cristãos, como estamos trazendo aqui a mensagem que, na verdade, a palavra de Deus é para o cristão. Primeiro é o pecado. Lá em Números, capítulo 12, versículos 10 a 12, nós vemos a passagem onde Miriam, junto com Arão, eles questionam o próprio Deus, né? E eles pecaram quando eles questionaram a Deus, por causa que Moisés colocou entre o povo uma mulher cuxita, né? Então, naquele momento, Deus, vendo o pecado desta mulher, ele lançou a lepra sobre esta mulher, sobre Miriam.
Também o sofrimento ele serve para nos corrigir, serve como uma correção. Lá em Hebreus 12, 5 a 12, nós vemos o amor paternal de Deus para com seus filhos. Então, Deus, como pai, ele nos corrige, né? Então, todo pai com o filho, por amar o filho, ele precisa corrigir o filho quando este erra. Também o sofrimento serve para nos fortalecer. Quem não lembra, né, lá de 2 Coríntios 12, 7 a 10, onde Paulo fala do espinho da carne nele. E ele disse que clamou 3 vezes ao Senhor e a resposta para tirar dele o espinho. E a resposta de Deus foi o quê? Paulo, a minha graça te basta. Então, é para nos fortalecer também o sofrimento, né? Lá em 1 Pedro 5,10, fala do aperfeiçoamento do cristão. Então, o sofrimento ele serve para nos aperfeiçoar também. Mas também o sofrimento ele traz a revelação do consolo da graça de Deus, né? E aqui nós vemos no 2 Coríntios 1, 3 a 7, a ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Paulo, nesse momento, está agradecendo por Deus o confortar e o consolar através da sua graça diante do sofrimento. É por isso que Paulo ele dizia, olha, em meio a minhas fraquezas é que eu sinto mais o poder de Deus, é a graça de Deus sobre ele. E finalmente, o sofrimento ele está dentro dos propósitos celestiais, né? Lá em João 9, de 1 a 3, nós vemos Jesus curando um cego de nascença. E muitos dizendo que, Senhor, é porque ele pecou. Aí então Jesus deixa bem claro que não, que isso era para manifestar as obras de Deus, né? Então, muitas vezes, propósitos celestiais, o sofrimento está de acordo com o que Deus tem para nós. E não nos cabe tentar descobrir, porque não tem como, né? E aqui, no caso de Jó, no contexto, nós vemos que foi um propósito celestial, né? É uma disputa, vamos dizer assim, entre Deus e Satanás, né? Satanás cobrando a integridade de Jó, porque Jó é íntegro, ele te serve porque ele tem isso, tem aquilo outro. Então Deus, para provar a sua soberania, para provar que ele é Deus, até para mostrar a Satanás que Satanás está errado, ele não tem a mínima chance de acertar, que ele está debaixo da soberania de Deus também, então ele permite que Satanás toque em Jó, mas não matá-lo. Então vem para o segundo ponto, enxergando Deus com os olhos da fé. Aqui no versículo 5, quando Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aqui ele deixa bem claro que antes o conhecimento dele para com Deus era um conhecimento vago, né? E agora, depois de tudo que ele passou, de Deus conversando com ele também, né? Falando da sua grandiosidade, da sua grandeza, ele reconhece que agora ele está olhando para Deus com outros olhos, os olhos da fé agora, né? E nesse momento ele reconhece a soberania de Deus. E aqui a gente traz algumas observações. Primeira observação, nesse novo olhar de Jó, com os olhos da fé, reconhecendo Deus como soberano. E muitos de nós, muitas vezes, não conhecemos a Deus verdadeiramente. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão esquecendo quem é o verdadeiro Deus. Muitas pessoas querem olhar para Deus somente olhando para Ele como amor. E quem olha Deus como amor, somente amor, esquece do Deus justo, juiz, da justiça de Deus, acaba deixando a desejar e não aceita nenhum sofrimento em sua vida. Então veja como é algo muito importante eu conhecer a Deus. E como é que eu passo a conhecer a Deus? Como é que eu passo a criar esse olhar com fé para o meu Deus? Através da palavra de Deus. Muitos estão deixando de meditar, de estudar a palavra de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Então isso vai nos afastando e nós acabamos perdendo a noção de quem é Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Então Jó finalmente se arrepende dos momentos em que seus gritos de sofrimento questionaram a bondade de Deus. Então Deus foi questionado, a bondade de Deus foi questionada por Jó muitas vezes. Se os irmãos fizerem uma leitura no livro de Jó, vocês vão perceber que muitas vezes Jó questiona a Deus. E quantas vezes nós não o questionamos? Nesse momento, quantas pessoas não questionam a bondade de Deus?
Jó, ele reclamou, questionou com Deus, ele desafiou a sabedoria de Deus e a justiça de Deus. Mas aqui tem um detalhe, ele não blasfemou contra Deus. Interessante é isso, Jó ele retomou, questionou, desafiou a sabedoria divina, a justiça de Deus, mas não blasfemou. Então isso é muito importante. Deus sabia da integridade daquele homem. Aquele homem ele era íntegro ao ponto, ele como ser humano, com suas fraquezas, em meio à dor, sofrimento, à perda dos seus filhos, seu corpo cheio de chagas. Então, ele reclamou sim, como nós reclamamos, nós somos frágeis. Jesus sabe das nossas fraquezas. Mas aí vem a grandeza de Deus, que humilhou e esmagou Jó. Lá no capítulo 40, nos versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Aí a resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Aqui, Jó, ele fica em silêncio. Quando Deus dispõe a grandeza de Deus e faz uma pergunta a ele, uma pergunta tão severa, vamos dizer assim, que humilhou a Jó. E aquele disse: eu fico em silêncio diante de ti, meu Deus. Né? Então Jó em silêncio, sem obter respostas às suas questões, ajoelhou-se em humildade, em submissão diante de Deus, e admitiu que Deus é soberano, que foi o que aconteceu no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele reconhece a soberania de Deus. Né? E, meus irmãos, o arrependimento de Jó foi expressado por não ter aceito a vontade de Deus. Muitos não querem aceitar a vontade do Senhor, mas temos que colocar a vontade de Deus em nossas vidas. Não podemos querer explicações. A palavra de Deus, ela nos ensina que tem momentos que não adianta especular mais, porque Deus nos permite conhecer a sua vontade até um certo ponto. Por isso que eu preciso, em oração, clamar: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Jesus Cristo expôs isso lá no Getsemane. Pai, se possível, afaste-me esse cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha. Então, Jó, o problema de Jó não foi uma vida pregressa, ele não tinha uma vida pecaminosa, mas é porque ele questionou e não aceitou a vontade de Deus em sua vida. Mas ele também não conhecia a Deus verdadeiramente. Ele conhecia como de forma rasa, vamos dizer assim. Né? E aqui vem um quinto ponto. Os olhos físicos de Jó o permitiam conhecer a Deus em um nível verbal e racional, sem experimentar a presença viva de Deus no íntimo do seu ser. Então o conhecimento de Jó não era aquele conhecimento do coração, não era um conhecimento de comunhão com Deus. Né? Ele era íntegro, era correto diante de Deus, mas ele não tinha o conhecimento pleno de quem era Deus de verdade. Possivelmente ele nem se apercebia da justiça de Deus, de nosso Deus como juiz. Né? Então, os olhos da razão não permitiam a Jó olhar para Deus como Salvador e amigo. Então, muitas vezes, a nossa razão nos cega diante de Deus, diante desse Deus grandioso, e nós esquecemos que Ele é o nosso Salvador. E Ele é amigo, sim. Nós temos que ter nosso Deus como amigo, Ele está presente no meio de nós. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos tornar mais próximos dele. Então, não deixe faltar isso em sua vida espiritual. Deus é o Salvador. Olhe para Deus com os olhos do seu coração, com os olhos da fé, e não a razão. Hoje, olha-se muito para a razão, principalmente a filosofia. A filosofia ela praticamente está trazendo... Claro que a filosofia tem uma importância muito grande na vida do ser humano, mas ela trouxe um problema seríssimo. Ela tirou do homem o foco de quem Deus é de verdade.
ela tirou o nosso olhar para o nosso Deus verdadeiro. E isso já adentrou até no meio das igrejas, né? Muitos pastores aí, é aí que você vê o problema da teologia da prosperidade. Se pregar muito, olha, aceite Jesus, que você vai ter uma vida plena, uma vida de satisfação, você vai ter riquezas, você não vai nem adoecer. E aí as pessoas aceitam essa falsa teologia e quando passam por dificuldades, não querem aceitar. Então ficam pulando, né? Vamos dizer assim, pulando de igreja em igreja. Isso é sério, meus queridos. Então nós temos que conhecer o nosso Deus, claro, a razão, né? Mas pelo lado da nossa fé. E uma fé racional. Tá? Não é um pulo no escuro, um salto no escuro, não. Tá? A fé do cristão é uma fé racional. E aqui nós temos um sexto ponto. Ao final, Jó compreendeu a grandeza, a majestade, a soberania, a independência de Deus. Então, no final de tudo, Jó aprendeu a reconhecer Deus não somente com aquele olhar vago, mas agora com um Deus todo-poderoso, a majestade, a realeza de Deus, a grandeza de Deus, a soberania e a independência de Deus. Deus é independente. Nós que dependemos de Deus, e não o contrário, como muitos fazem. Eu costumo dizer muito, olha, não barganhe com Deus. Tenha cuidado. Não ponha Deus na parede, porque Ele vai te humilhar. Ele te humilha. O sofrimento é uma forma de Deus nos humilhar também, quando nós somos muitas vezes soberbos, né? Os olhos da razão nos tornam muitas vezes soberbos. E aqui eu trago para finalizar sobre o aprendizado, né? Qual o nosso aprendizado diante do sofrimento de Jó? O primeiro aprendizado é que existem questões tratadas no céu por Deus que os crentes desconhecem, mas que suas vidas podem ser afetadas. Então, muitas coisas nos céus são tratadas, são discutidas, né? Mas não nos cabe querer saber quais são essas questões tratadas, né? E que nossas vidas são afetadas por isso. Segundo ponto, segundo aprendizado, é que o melhor das tentativas para explicar as questões da vida pode ser inútil. Então tem muitas coisas que é inútil você querer se esforçar ao máximo. Só acredite em Deus, creia em Deus, confie nele. Em especial no sofrimento, na dor. O povo de Deus também sofre. Isso, o povo de Deus também sofre. Muitas pessoas aceitam, eu aceitei Jesus porque eu não vou mais sofrer. Venham, aceitem Jesus. Você nunca mais vai sofrer na sua vida. Isso é mentira. O povo de Deus sofre. E aqui, saber que o povo de Deus sofre, que um homem justo como Jó sofreu, traz um outro aprendizado. Assim, ninguém pode julgar a espiritualidade do outro com base em suas aflições ou sucesso, como foi feito lá com o cego de nascença. Ele foi cego de nascença porque pecou. Não é isso. Tudo tem um propósito de Deus na vida da gente, né? Então nós não podemos julgar a espiritualidade das pessoas por meio de suas aflições ou sucesso. Perseverar na fé em meio ao sofrimento é a melhor virtude para o crente. Está doendo? Está machucando? Está angustiado? Persevere na fé. Persevere cada vez mais, porque é uma virtude para o crente. É uma virtude para aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus como seu Salvador. O sofrimento não pode fazer o crente abandonar a Deus, mas buscar mais comunhão e consolo. Paulo, quando sofria, mais ele buscava comunhão e consolo no Senhor. Por isso que ele foi capaz de dizer, né, que em meio à fraqueza, ele sentia mais o poder de Deus na sua vida. Então, por quê? Porque quanto mais ele sofria, mais ele buscava consolo e comunhão naquele que ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso. O sofrimento, por mais que seja intenso, no final o justo será abençoado por Deus. Isso é uma grande verdade. Foi o que aconteceu com Jó. Ele sofreu, mas no final ele foi abençoado. Então, o sofrimento, por mais que seja intenso, no final o justo será abençoado por Deus. Qualquer coisa que aconteça com o justo, qualquer coisa que aconteça com o cristão, por mais que doa em você, em mim, é o melhor para Deus. Porque é o propósito de Deus para nós.
E Deus nunca quer o nosso mal. E eu quero fechar lendo essa citação. A lição que permanece é que ninguém jamais sabe o verdadeiro motivo de seus sofrimentos. Porém, é necessário confiar no Deus soberano. Essa é a verdadeira resposta ao sofrimento. Então, meu irmão, a verdadeira resposta para o sofrimento é confiar no Deus soberano. Confie nesse Deus todo-poderoso. Ele sabe o que é melhor para ti. Não esmoreça. Persevere na sua fé. Experimente mais. Sinta mais. Porque esse Deus todo-poderoso, Ele é fiel. Ele é fiel e sempre cumpriu suas promessas e há de cumprir. Que Deus, pois, te dê um dia